Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Cripto. Hoje deixando vocês 100% atualizados do que tem de acontecer com o Bitcoin através do nosso investidor consciente da manhã. Tá, rapaziada? Então, sem mais delongas, já deixa o like no vídeo, deixa seu comentário aí, tá? Se inscreve no canal e ativa as notificações pra gente continuar crescendo junto aqui, tá? Para que vocês possam acompanhar. Compartilha aí com o pessoal que gosta de acompanhar também o conteúdo de mercado cripto diariamente, beleza? Pra gente continuar crescendo, podendo trazer mais vídeos aqui e disseminando essas informações para todos, para que fiquem cientes do que pode acontecer com o Bitcoin e de que maneira a gente pode agir diante disso, né? Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo, tá? Rapaziada, seguinte, a gente já vem aí desde o dia 12 de maio, né? Desde quando o Bitcoin fez esse fundo exaustivo aqui, tocando na média de 200 semanas, tá? Que é uma média muito importante. Dificilmente o Bitcoin toca essa média, né? Normalmente a gente fez fundos históricos nessa média, por exemplo aqui, ó, nesse caso aqui em 2020 a gente fez, né, um fundo nessa média, dificilmente a gente toca realmente nela, tá? Então esse fundo aqui do Bitcoin é muito importante, desde que a gente fez esse fundo exaustivo, a gente lateralizou, tá? Então, meus queridos, seguinte cenário agora para nós, né? Vou vir aqui para o curto prazo, um pouco mais curto prazo, para a gente poder ver mais um movimento mais trabalhado. Rapaziada, no movimento inicial lateral, a gente fez, né, um alinhamento, mais um alinhamento, beleza? Entre resistência e suporte. Entre resistência aqui dos 30 mil dólares e 500, 30 mil dólares arredondando, né? E aqui o suporte dos 28.600, tá? Então a gente teve esse alinhamento aqui, né? Dá pra ver muito bem que a gente teve briga dos dois lados aqui. Só que agora, rapaziada, a gente tá com uma situação um pouco diferente. Vocês podem ver que os nossos topos, né? Eles estão ficando um pouco menores uns que os outros, né? Pelo menos se o nosso diário fechar dessa maneira como ele está fechando agora e um pouco mais para baixo, a gente vai ver isso se concretizar de fato, né? A formação de um topo um pouco menor dentro da lateralidade. E isso já mostra o quê? Já mostra que a força compradora, né, tá ficando menor. Até mesmo porque vocês podem ver, rapaziada, no início dos movimentos do Bitcoin, né, quando ele fez o fundo exaustivo, a força compradora ela tava maior, tanto que a gente tentou aqui romper, né, e fez um falso rompimento e já entregou de volta, né, dentro da lateralidade. Então, olha só os volumes de compra que esses candles de alta tinham antes, né? E olha os volumes de compra começando a diminuir. Olha aqui, aqui já começou a diminuir. E os volumes de queda mais agressivos ainda, ó. Olha essa barra aqui de queda. Pô, uma barra muito forte, né? Bastante volume de venda. Então, realmente a gente pode ver, né, que o Bitcoin pode se iniciar aí, de repente, uma movimentação descendente dentro da lateralidade. E o que que isso iria causar para nós, né? O que que isso iria causar para nós? Rapaziada, isso iria causar para nós uma configuração de triângulo descendente, tá? Que basicamente a gente vê o Bitcoin, né, acumular aqui nessa região, tá? A gente vê ele acumular aqui nessa região, fazendo topos e fundos aí cada vez menores na lateralidade, para depois, pum, cair abaixo, beleza? Então isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer se a gente seguir fazendo topos, né, menores, beleza? Então, é o seguinte, o que que a gente pode ver dentro desse cenário, tá? É o seguinte, se a gente vê, né, o Bitcoin realmente respeitando um topinho aqui e caindo mais abaixo, isso não vai ser nem um pouco positivo, porque a gente vai concluir daí um topo aqui, daí a gente pode realmente de novo fazer um suporte aqui, fazer um topo menor, acumular até chegar na extremidade para realmente romper, tá? Isso pode se estender por mais alguns dias, pelo menos aí até o final da semana, tá? Tem algumas questões importantes aí para bater com vocês em relação ao final da semana, que vão gerar volatilidade para o Bitcoin, eu já vou falar sobre isso. Tá, então a gente pode ver isso acontecer até o final da semana tranquilamente. Ainda temos aí, né? Hoje é quarta-feira. Às vezes eu me perco um pouco. Isso, quarta-feira, tá? Então a gente tem mais uns 2 dias aí até o. Tem mais 2 dias até sexta-feira, que vai acontecer algo importante. E tem mais 4 dias até o fechamento semanal, tá? Então, rapaziada, a gente, né? Se formar um topo aqui, não vai ser nem um pouco positivo. A gente vai estar formando um topinho menor. E daí, consequentemente, a nossa força compradora, né? Vai ficar cada vez menor se a gente criar um volume de venda significativo aqui, tá? Rapaziada, se isso acontecer de fato, tá? Não tá concretizado o que vai acontecer, porque sinceramente eu esperava para esse semanal agora, a gente vê o Bitcoin romper para cima, porque a gente já vem, né, de 8 semanas, tá? Só vou pegar outro Bitcoin aqui, pode ser até na paridade Buzzard, não tem problema, tá? A gente já vem de 8 semanas de queda, tá, rapaziada? A gente já vem de muitas semanas de queda, então eu sinceramente esperava que o Bitcoin, né, mantivesse esse nível de suporte aqui dos 29, pelo menos, pra gente ver um repique de alta até as médias para comprovar a resistência aqui que a gente não comprovou. É o que eu esperava para essa semana. Eu não tenho certeza se isso vai se concretizar, tendo em vista alguns fatos que a gente tem aí, tá? Então é isso, meus queridos. Se concretizar de fato esse triângulo descendente, a gente vai ver o Bitcoin buscar níveis de pelo menos 24 mil dólares por unidade, que é a projeção do nosso triângulo, tá? A gente pega a altura dele, né?
que é aqui da base até a parte superior, e a gente projeta para baixo, tá? Para baixo aqui do rompimento. Então a gente veria o Bitcoin vindo aqui até mesmo abaixo da média de 200 semanas, né? Pelo menos no gráfico diário, tá? Então isso pode acontecer, você tem que estar ciente sobre essa movimentação, sobre esse price. Para quê? Para vocês não se exporem demais em BTC e também para vocês saberem, né, um melhor position trade dentro dessas correções do Bitcoin. O negócio é se expondo aos poucos nessas correções, tá? Então, se a gente não romper para baixo aqui, tá? Não romper essa formação de topos menores uns que os outros dentro da lateralidade, isso não vai ser positivo, tá? Isso é nítido para nós que o volume de compra no ciclo aqui de lateralidade estava mais forte. E claro, dá para ver pelo tamanho das barras, né? Barras mais cheias, né? E depois a gente foi criando barras mais cheias para venda, né? E topos menores uns que os outros. Olha só esse movimento de alta do Bitcoin. Pô, movimento muito fraco, né? Pô, muito pavio, pouco corpo, né? Já negando resistência antes de chegar, né? E agora aqui nem se fala, né? Esse movimento aqui, pô, movimento muito fraco comprador. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí. A primeira coisa que eu queria passar para vocês hoje era em relação a esse movimento. Tá? Se a gente não vê o Bitcoin rompendo para cima aqui dessa descendência aqui e rompendo o alinhamento de topos uns menores do que os outros, isso não vai ser positivo, provavelmente a gente vai concretizar aí o Bitcoin, né, vir mais para baixo aqui, tá? Lembrando, quais são as regiões importantes para que a gente possa romper? Região de briga onde mais teve briga, né, rapaziada? Como eu falei, vou até botar nosso caixote aqui de novo para vocês poderem visualizar isso, né? Então, nossa região de maior briga, se for levar em conta os alinhamentos, né? Se for levar em conta os alinhamentos, nossa região de maior briga vai ser aqui nos 30.500. Tá? Nossa região onde a gente mais teve briga, aqui falso rompimento, aqui briga, resistência, resistência, resistência. Tá? Então uma região onde teve bastante briga é os 30 mil dólares e 500. Se a gente pudesse romper pelo menos acima daqui e formar suporte, a gente poderia daí de fato desafiar os 32 mil dólares, que é uma outra resistência que fica aqui, tá? Uma outra resistência. Então isso não se concretizou ainda, a gente está formando mais um topo menor, então pô, se a gente não romper aqui para cima, a gente tem grandes chances de ver o Bitcoin afunilar aqui e cair mais. E agora tem alguns contextos que eu quero passar para vocês, tá? O primeiro contexto que eu quero passar aqui para vocês, vão vir aqui na carteira da nossa equipe, tá? É o nosso dólar. Então a gente pode ver que, apesar do dólar, né, tá ainda num certo viés baixista, hoje ele está com 0,75% e subindo, né? 0,80%. Antes, quando eu olhei, ele estava em 0,16% de volume comprador. Hoje ele está com 0,80% quase de volume, né? Pode aumentar durante o dia. E vocês muito bem sabem que nessas últimas semanas, com o dólar subindo, né? O Bitcoin vem caindo, tá? Então vocês podem ver, né? Ó, o dólar aqui, ó, dia 20 de abril até dia 12 de maio de 2022, né? Então se a gente vir no gráfico do Bitcoin, no dia 20 de abril, né? A gente vai ver que o Bitcoin corrigiu enquanto o dólar subia, ó. Então vamos ver aqui, ó, abril, ó, desde o dia 20 de abril, olha só, 20 de abril o Bitcoin perdeu, né, aquele nosso canal, tá, o Bitcoin perdeu aquele nosso canal, deixa eu pegar aqui o nosso canal paralelo, show, o Bitcoin perdeu esse canal aqui, né, que seria um canal de alta e se configurou como uma bandeira de baixa, né, porque ele fez só um padrão de acumulação e caiu mais. Então, pô, desde o dia 20 de abril aqui, Bitcoin em correção, né, até o dia 19 de maio aí, enquanto o dólar estava subindo, tá? Então, pô, com o dólar subindo, isso vai influenciar o Bitcoin para cair. Nesse momento é a correlação que a gente tem e isso é muito claro para nós, tá? Então, primeiro fato que eu queria falar para vocês aí em relação à volatilidade de queda do Bitcoin é o nosso dólar subindo, tá? Agora falando sobre SP500 e Nasdaq em relação a influências, tá? Meus queridos, seguinte, SP500 e Nasdaq, tá? Ainda num viés baixista, beleza? Se a gente for ver no semanal, em relação à nossa média de 200 semanas, o nosso SP500, nosso índice, ele tem espaço para cair, tá? Ele tem espaço para cair até a média de 200 semanas, que é algo que não foi atingido ainda, tá? Desde aqui desse período de 24 de fevereiro de 2020 até 16 de março, até 23 de março de 2020, que a gente perfurou a média, né? A gente não perfurou ela ainda dessa maneira aqui. Isso pode acontecer agora, tá? A gente pode perfurar ela como pode formar suporte, porque a gente já está bem sobrevendido no gráfico do SP500, né? Mas a gente ainda não veio comprovar ela como suporte e merece ser comprovada ainda mais nesse período de instabilidade que a gente está vivendo. Então, pô, para pensar que até a média aqui praticamente já dá mais 8%, 7%, 7,80% no gráfico do índice. Imagina o que isso vai causar no Bitcoin, né? Imagina o que isso vai causar no Bitcoin. Então, pô, tem que tomar cuidado, né? Ó, por exemplo, dia 4 de abril aqui, ó, de 2022, tá? O SP500 caiu pelo menos 15%, tá? Se for levar em conta os pavios, se for levar em conta o corpo, 14% aí, mais ou menos, tá? Desde o dia 4 de abril. Então, se a gente voltar aqui no gráfico do Bitcoin, no dia 4 de abril, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, dia 4 de abril, vamos pro... dia 4 de abril perfeitamente, ó, foi quando o Bitcoin reverteu aqui acima das médias. Olha quanto o Bitcoin caiu até agora.
37%. Então, enquanto a Nasdaq caiu 14%, o Bitcoin caiu 37%, né? Ele caiu mais que o dobro. Então, vamos lidar que fosse o dobro. Se a Nasdaq cair mais 7%, de fato, até a média de 200 semanas, a gente vai ver o Bitcoin cair pelo menos 20%. Pelo menos 20, entre 15% e 20%. Né? De 15% a 20%, daria mais ou menos lá na região que eu falei do triângulo descendente. Daria um pouquinho abaixo ainda, né? Mas, pô, já daria lá nos 23, 24 mil dólares por unidade. Então, rapaziada, a gente tem chance de maior queda no gráfico do Bitcoin se a gente não vê a Nasdaq reverter de fato. Então, a gente tem dólar subindo, a gente tem a Nasdaq ainda, o índice, a Nasdaq, né, de certa maneira, longe da média de 200 semanas, que merece aí ser buscada, né? Já foi buscada uma vez lá no ano passado, lá em 2020, né? Nem no ano passado. Tá? Então já faz tempo já que a Nasdaq e o índice não buscam essa região, né? A gente está num período complicado de mercado. Beleza? Então tô deixando você cientes aqui dos fatos, tá? Tô deixando você cientes aqui dos fatos que a gente pode sim ter maiores correções no gráfico do Bitcoin. Tá? Eu sinceramente esperava para essa semana uma recuperação até as médias aqui, mas o nosso contexto não está muito favorável ainda para uma recuperação. Apesar que a gente já vem de 8 semanas de queda, tá? A gente já vem de 8 semanas de queda ainda sem recuperação, com gráfico bem sobrevendido. Então, nesse momento, o que vale a pena fazer, tá, Gabriel? Falando de estratégia agora. Meus queridos, nesse momento que vale a pena fazer, tá, é que a única coisa que você pode fazer é se expor aos poucos nesses fundos do Bitcoin. No entanto, agora, com essa, né, se expor nos fundos e tentar ir realizando aos poucos aqui nos topos, né? Sempre deixando um pouco de exposição em BTC, mas, pô, você entra aqui, põe dinheiro no bolso, entra aqui, põe dinheiro no bolso, né? Enfim. Então, tendo em vista esse cenário que a gente está agora, é um bom momento para estar exposto em Bitcoin? Estamos no mercado em extremo medo. É um momento bom, mas a gente tem que saber o quê? Que o Bitcoin tem chance de corrigir mais. Então, essa exposição ela tem que ser gradual e melhorando seu preço médio. Se você já está exposto em Bitcoin agora, se está tendo de holder, né, se está tendo de hold, você pode muito bem, né, deixar um aporte para comprar mais embaixo, caso ele perca de fato e configure aqui um triângulo descendente para nós. Tá? Agora, se ele romper para cima aqui, de fato, fazer um, né, romper essa formação de topos menores uns que os outros, a gente vai ter um cenário um pouco mais tranquilo, até mesmo dentro da lateralidade, porque, pô, gerando um triângulo descendente é um padrão bem forte de baixa, né? E a gente está abaixo das médias, né? A gente está num período de correção e os padrões vendedores são mais fortes do que os padrões compradores, isso é nítido para nós, tá, meus queridos? Isso é nítido para nós. Então vamos vir aqui para o nosso TRDR agora falar um pouquinho sobre análise de sentimento. Meus queridos, nosso TRDR aqui, tá, o nosso Long Short Radar, ele ficou oscilando entre 1.13 a mais ou menos 2.30 nas últimas semanas, nas últimas 2 semanas aí de lateralidade, tá? Então o que você tem que entender? Que se a gente vê o nosso long short, né, que nem agora ele fez um fundinho que tá querendo elevar, né? Se a gente vê o nosso long short querendo subir de novo aqui para 2.38, a gente vai ver que tem muita gente querendo comprar. Consequentemente, isso gera liquidez para a instituição vender. Então é importante para que a gente não veja o preço do Bitcoin cair, que as pessoas parem de comprar, né? Comprar emocionadas. A gente precisa ver o nosso long short voltar a cair, atingir uma região aqui de um ponto. Isso poderia fazer o Bitcoin quebrar aquela formação de topos, uns menores que os outros dentro da lateralidade, e o que vem formando aí agora, na minha visão pelo menos, um triângulo descendente. Tá? Isso que a gente precisa, né, em relação às sardinhas, tá? Em relação às sardinhas. Agora, se a gente vê aqui elevar o long short, né, a gente vai ver o Bitcoin cair mais agressivamente até o suporte ali dos 28.600 que eu falei para vocês, que é o suporte que ele vem respeitando bastante, tá? Onde mais tem confluência compradora. Então tem que tomar cuidado, tá, rapaziada? É um momento complicado, beleza? Porque a gente tá com o índice, a Nasdaq e o índice, né, do SP500 aí com maior chance de correção, sendo tendo visto que não buscou a média de 200 semanas, apesar de já estar bem sobrevendida, tá? Então, pô, tem esse risco aí. A gente tem o dólar, né, que tá subindo no dia de hoje, e isso gera instabilidade para o Bitcoin dar uma caída. Outro ponto bem importante que eu quero mostrar para vocês é o nosso calendário, tá, de contratos futuros, beleza? Então a gente sempre tem, né, datas de vencimento de contratos futuros e normalmente a gente tem uma disputa, né, entre o lado comprador e o lado vendedor, ou seja, nesses vencimentos de contrato existem contratos, para quem não sabe, contratos futuros são pessoas que compram, né, posições futuras de venda ou compra do Bitcoin, né? Então a gente tem aqui o nosso vencimento de contratos do Bitcoin futuro marcados aí para o dia 27/5, ou seja, sexta-feira. Normalmente é um dia de bastante volatilidade para o mercado, como foi na sexta-feira passada que a gente teve uma grande volatilidade de queda, tá? Então só vou voltar aqui no gráfico do Bitcoin, né? Foi nesse dia aqui, se eu não me engano, ó. Foi nesse dia aqui, ó. Nesse dia aqui, dia 20 de maio, eu acredito. Deixa eu ver aqui no calendário só pra ter certeza e não falar besteira. Dia 20 de maio, exatamente. Foi bem nesse dia aqui, porque eu lembrava desse movimento. O que acontece, né? A gente tinha um vencimento de contratos de Bitcoin aqui
onde abaixo de 29 mil dólares favorecia o lado vendedor, né? Os lados de contratos tipo put. Né? Daí os ursos, né? É preferencial para eles jogar o preço para baixo, fazer pressão vendedora para que a maior lucratividade seja dos ursos, seja dos contratos futuros tipo put, né? E os contratos tipo call que aos compradores só iria favorecer os touros, né? Se a gente chegasse próximo a 32 mil dólares. Acima de 30 mil dólares já favorecia eles, mas ainda era muito fraco pro lado dos compradores. Então, tendo em vista que a gente nem conseguiu passar direito os 30 mil dólares e 600, a força vendedora foi maior para jogar o preço para baixo e a liquidação aí, os vencimentos de contratos e o lucro, né, a grande parte foi destinada para os ursos, a maior parte, né, foi do lado deles. Então, dessa vez, rapaziada, eu ainda não tenho dados de quais são as posições, tá? Então, tô sendo franco aqui para vocês. Normalmente eu pego no Cointelegraph, não apareceu, ainda não falaram sobre isso, tá? Eu acho que provavelmente vão falar agora nos próximos dias, eu vou estar divulgando com vocês aqui no canal, tá? Mas por enquanto, por enquanto nada foi divulgado. Nossa, eu vou tomar uma aguinha aqui que tô falando um monte de informação hoje pra vocês. Então, rapaziada, por enquanto não divulgaram nada em questão de regiões, né? Porque a gente tem regiões onde favorece, em data de vencimento, a gente sempre vai ter regiões onde favorece o lado vendedor e a gente sempre vai ter regiões onde favorece o lado comprador. Ou seja, sempre vai ter regiões onde favorece o lado de contratos tipo put, que são contratos para venda, e regiões onde favorecem o lado call, que são contratos para compra, né? E daí isso influencia o mercado, por quê? Porque se a gente tiver com um mercado com viés baixista e regiões de interesse para vencimento de contratos tipo put próximo onde o Bitcoin está, talvez a gente tenha força vendedora mais forte de volatilidade na sexta-feira. Agora, se a gente tiver com o valor do Bitcoin mais próximo das regiões de contrato call, talvez a gente tenha volatilidade compradora para manter o preço próximo dessa zona para que o lucro seja dos touros. Por enquanto eu não tenho essa informação, mas tendo em vista a ideia que eu troquei com meu camarada Matheus Braga lá do canal Rico com Cripto, né? Normalmente final do mês, investimentos de contrato, a gente tem mais volatilidade vendedora do que compradora. Normalmente é mais tipo put, tá? Então, tendo em vista isso e tendo em vista que a gente está numa formação de triângulo descendente, rapaziada, é motivo para se preocupar, né, com a sua exposição. Então, pô, isso aqui é muito importante, tá? E agora na sexta-feira a gente vai ter uma volatilidade por causa desses vencimentos de contrato aqui que está marcado para o dia 27/5. Certo, meus queridos? No final de mês, né, como falei, normalmente mais para o lado vendedor. Outra coisa importante, tá, rapaziada? A gente ainda continua com conflitos na Ucrânia, tá? Por mais que, de certa maneira, nas notícias, né, mais faladas assim, brasileiras, que a gente tá conhecido, né, blá, 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 questão do mercado aqui, pode ter dado uma baixada, assim, não tem tanta gente falando, a gente continua, né? A gente continua com conflitos lá. Então, até mesmo tá falando dessa matéria aqui, né, que é bem recente, tá? Aqui da Folha de São Paulo, e eu vou ler aqui pra vocês, ó. No dia em que a guerra da Ucrânia completa 3 meses, nessa terça-feira, dia 24, no caso, no dia de ontem, né? China e Rússia deram um recado militar ostensivo aos Estados Unidos, enquanto o presidente Joe Biden se reunia no Japão com aliados contrários a Pequim na região do Indo-Pacífico, né? Ao menos 2 Tu-95 russos e 2 H-6K chineses, ambos bombardeiros com capacidade de emprego nuclear, foram escoltados por 2 caças Su-30 SME russos. Meu Deus, quantos nomes de armamentos, né? E um voo de 13 horas sobre o mar do Japão, passando pela zona de identificação de defesa aérea de outro aliado americano, a Coreia do Sul, que foi visitada por Biden no final de semana. Ou seja, a gente ainda tem, né, pessoas aí conspirando para uma guerra, né? A gente ainda tem os países conspirando para uma guerra aqui, né, exclusivamente China e Rússia continuam seus trâmites, tá? Então a gente pode ver que até mesmo aqui embaixo vai falar um pouquinho mais sobre isso. A Ucrânia acusa a Rússia pela morte de 14 civis na região de Donbass, né? Isso foi no dia 24 de maio, ontem às 5 horas e 18 minutos essa matéria. A gente pode ler aqui um pouquinho. Militares da Ucrânia afirmaram que ao menos 14 civis foram mortos e outros 15 ficaram feridos durante ataques feitos pelas forças russas nessa terça-feira em Donetsk e Lugansk, no leste do país, tá? Segundo as autoridades ucranianas, tropas do presidente Vladimir Putin usaram aeronaves lançadoras de foguetes, artilharia, tanques, morteiros e mísseis durante ofensivas contra alvos nas duas regiões. Ou seja, a gente continua tendo conflitos, tá, de guerra e querendo ou não, isso, né, gera instabilidade para os mercados tradicionais, consequentemente o Bitcoin como ativo dolarizado também fica instável, tá? Então eu estou trazendo aqui para vocês vários contextos do porquê que a gente tem essa volatilidade mais negativa no preço do Bitcoin, né? A gente tem o nosso dólar dando uma certa subida, tá? Agora aqui em 0,76% de volume. A gente tem o SP500 e Nasdaq ainda com espaço para cair até média de 200 semanas. A gente tem o vencimento de contratos que no final do mês normalmente gera mais favorece mais os contratos tipo put, né? Os contratos tipo venda, e normalmente isso vai gerar volatilidade vendedora para que o lucro líquido desse vencimento seja dos ursos, né? Então, rapaziada,
apesar da gente estar em 8 semanas aí de queda, né, eu não vejo um viés muito positivo para o Bitcoin nesse momento. Tá? É até preocupante, tendo visto o que eu esperava para início de semana. Então eu tô trazendo isso aqui tudo de maneira completa para vocês, tudo descritivo, tá? Talvez o vídeo fique um pouco longo, mas eu consegui trazer um material bem completo para que vocês possam entender esse cenário que a gente está vivendo agora, tá? E Gabriel, de que maneira, né, mesmo com os conflitos, com vencimentos de contratos, de que maneira a gente vai ter a possibilidade de uma recuperação de Bitcoin dentro desse triângulo descendente, supostamente, tá? Se a gente conseguir pelo menos quebrar nessa formação de topos menores que ele está formando agora, isso vai ser favorável, tá? Se a gente conseguir pelo menos quebrar aqui e vir desafiar os 30, isso vai ser favorável. Obviamente que a gente vai precisar do que para isso? A gente vai precisar de liquidez, né? A gente vai precisar que as pessoas estejam vendendo a mercado, beleza? Então vamos até dar uma olhada no nosso market volume aqui, para a gente poder dar uma olhadinha no que está acontecendo em relação às compras e vendas a mercado, tá? Então aqui, ó, rapaziada, vocês podem ver que nesse momento, tá? A gente teve uma venda a mercado absurda aqui, tá? Mas nesse momento a gente não tá tendo muitas vendas a mercado, tá? Vamos ver aqui no diário, ó. A gente não tá tendo muitas vendas a mercados, tá? Não tá tendo muita venda a mercado, vamos olhando mais no curto prazo, no 4 horas, ó. Poucas vendas a mercado nesse momento, tá? Então a gente teve mais compras a mercado nesse meio do caminho aqui do que vendas a mercado. Agora que tá tendo umas vendinhas a mercado, mas ainda os volumes de venda a mercado são menores do que os de compra a mercado, né? Então, vendas a mercados assim normalmente formam topos no gráfico do Bitcoin. Vocês podem ver que historicamente é assim, ó. Você pode ver, ó, aqui, ó. Muitas compras a mercado, grande volume de compra a mercado aqui nesse candle formou topo, né? Aqui, ó, volume de compra a mercado nessa região formou topo. Então, né, a gente tem aí compras a mercado, a gente tem pessoas comprando. E isso é nítido até mesmo porque o nosso long short está tendo uma certa subidinha, tá? Agora que a gente está começando a ter umas pequenas vendas a mercado, né, conforme eu indiquei aqui, mas o volume de venda a mercado ainda é menor do que o volume de compras a mercado. Ou seja, o mercado tende a ameaçar mais quedinha, tá? Uma queda um pouco mais agressiva para realmente as pessoas venderem essas posições aí. E o institucional está colocando lucro no bolso. Se a gente tiver, né, pouca venda a mercado, ainda muita compra a mercado nesse meio caminho aí, isso não vai ser favorável, porque a gente não vai ter liquidez vendedora para que o preço possa subir, né? As instituições brigam por liquidez, tá? Então, rapaziada, basicamente é isso. Passei para vocês hoje as nossas possibilidades, né? O nosso cenário macroeconômico também, aquilo que a gente está vivendo. Você já sabe, né, que se a gente vir desafiar esse fundo aqui com um long short elevado, com pessoas comprando a mercado, a gente vai ter chance aí de, quem sabe, buscar 24, 25 mil dólares por unidade. Não é o que eu esperava, mas é o cenário que se mostra tendo em vista conflitos, tendo em vista o dólar subindo e tendo em vista aí, né, o nosso vencimento de contrato que vencem na sexta-feira e que normalmente no final do mês gera volatilidade vendedora, além dos pequenos Nasdaq que ainda não mostram recuperação positiva para nós de fato. Certo, meus queridos? Então deixe nos comentários aí o que você achou desse vídeo, qual que é a sua opinião sobre os próximos movimentos do Bitcoin, deixe sua crítica, seu elogio, tá? Que eu vou responder a todos. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e até a próxima, meus investidores.